Fala, meus amigos e amigas, pessoal, vamos começar uma lei importante, tá? Que vem caindo em todos os concursos públicos e o seu não é diferente, que é a lei dos crimes, pessoal, ambientais, lei 9.705. Então vamos lá, sem mais perda de tempo, ok? Colocar aqui, ó, lei dos crimes, tá? Na verdade, não é só crimes, temos também infração administrativa, mas é dos crimes, ó. Dos crimes ambientais, tá? É uma lei conhecida como dos crimes ambientais, mas na verdade ela prevê também certa normas sobre infrações administrativas, pessoal. É uma lei, né, que a galera não gosta muito, certo? Mas olha só, na verdade, né, não se gosta muito porque não é uma lei que não caiu muito em concurso, né? De uns tempos para cá, certo? Aumentou muito aí, né? Certo? Essa necessidade, né, de proteção, de proteger o meio ambiente, né? E aí é um tema aí da vez, um tema da vez, é um tema importante mesmo. Então aumentou também a incidência nas provas de concurso. Então, pessoal, vamos tratar, certo? Aqui da lei, certo, dos crimes ambientais. Meus amigos, olha só, eu já disse a vocês aqui em cursos, tá, que a gente deu em outros temas, né? Que para que você consiga, tá, compreender uma lei, você tem que compreender como ela foi feita. A lei, certo, ela é feita de uma forma a todo mundo entendê-la. A lei é feita em títulos, capítulos, às vezes seções. Aí o aluno sai lendo a lei, certo, sem nenhum critério, ok? Sai lendo, não entende nada, não decora. Então, assim, pessoal, vamos ver a lei dos crimes ambientais, certo? Como ela foi feita. Então, olha só, nós temos aqui a primeira parte da lei, certo? Que é a parte, temos aqui a primeira parte da lei, certo? Que é a parte das disposições gerais. Deixa eu botar aqui para cima. Então, temos aqui uma parte dessa lei que é a parte das disposições gerais. Então, vamos efetivamente estudar a lei como ela foi, certo? Criada, né? E aí eu tenho uma parte aqui, ó, de disposições gerais, que é o primeiro tópico aqui por nós, tá? A ser estudado. Parte das disposições gerais da Lei dos Crimes Ambientais. Disposições gerais. Disposições gerais dos crimes ambientais. Então vamos ver aqui essa primeira parte, tá certo? É uma parte aí bem importante, tá certo? Logo em seguida, certo? Nós vamos ver uma parte bem importante da lei, né? Que essa, né, também é muito cobrada nas provas de concurso, que é a parte, ó, da aplicação da pena, ok? Da aplicação da pena, né? Como é que vai ser a aplicação das sanções, tá certo? Como é que serão, né, aplicadas as sanções, certo, na lei de crimes ambientais? A aplicação, vou botar aqui de uma forma genérica, né, das penas, tá? A aplicação da pena. É um outro tópico por nós a ser estudado. E depois, certo, nós temos um tópico aí, ó, um tópico aqui, na verdade, né, que é o tópico, tá, da apreensão dos produtos. E aí, esse primeiro bloco dessa aula de hoje, né, vai ser para esses temas aqui, certo? Para esses temas aqui que a lei trouxe, tá? A lei trouxe, certo? Dividida aí, certo? Em títulos, capítulos sobre esses temas, que é a apreensão de produtos. Então, por exemplo, ó, se a patrulha, certo, da guarda municipal apreender, tá, um animal silvestre, né? O que ela faz, certo, com esse animal? Ela solta no meio ambiente, ela devolve ao dono, né? Ela mata o animal, certo? Abate o animal. Então, tem essa pergunta, a gente vai responder aqui. Mas olha só, a lei, certo, foi feita inicialmente nesses três, tá? Nesses três tópicos: disposições gerais, aplicação da pena, certo? Apreensão dos produtos. Depois veremos, tá? A parte criminal, né? E a parte da ação penal, a parte processual e a parte criminal da lei dos crimes ambientais para finalizar. Veja como é melhor, né? O estudo da lei, certo, fica melhor. 5 tópicos mais importantes: disposições gerais,
aplicação da pena, apreensão dos produtos, ok? Quarto tópico, processo penal. E 5, os crimes. Pronto. Claro que a gente vai, né, em cada tópico destrinchar, beleza? Pessoal, dentro desse tópico aqui, das disposições gerais, ó, nós temos, tá, o tópico mais importante. Nós temos o tópico mais importante, né? Que é o tópico, certo, relacionado ao sujeito ativo, gente. Então, quem é o sujeito ativo, certo? Que comete crime ambiental, né? Quem é o sujeito, certo, ativo, né? Sujeito ativo que comete crime ambiental, que comete uma infração, certo, administrativa. Então, perceba, essa lei prevê, certo, dentre outras coisas, infrações administrativas. Então, quem é essa pessoa que age, né, ofendendo o meio ambiente, que vai ser punida de forma administrativa, civil e penal? Vamos ver quem é, ok? E a outra coisa aqui, certo, é sobre o tema chamado, certo, desconsideração da pessoa jurídica, tá? Tema da desconsideração da pessoa jurídica, a gente vai ver também, certo? Esse não é muito cobrado, mas sei lá, né? Vai que cobre. Desconsideração da pessoa jurídica. Vamos lá, tema mais importante, sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo da lei dos crimes ambientais? Pessoal, olha só. Diz aí, certo? A lei, né? Diz a lei, certo? Que o sujeito ativo da lei dos crimes ambientais, a interpretação que se faz, certo, dessa lei sobre o sujeito ativo, tá, dos crimes ambientais, é o seguinte, ó, que a gente vai incluir, tá, a gente vai incluir como sujeito ativo da lei dos crimes ambientais, certo, tanto a pessoa física, ok, tanto a pessoa física, aquela pessoa, tá, que ofende o meio ambiente, quanto a pessoa, pessoal, jurídica. Pessoa jurídica sendo, certo, processada por crime ambiental. E a pergunta é: pessoa jurídica comete crime ambiental? Pessoa jurídica, tá? Ela tem a possibilidade de cometer crime. Uma pessoa jurídica, ela pode se locomover para cometer um crime. Uma pessoa jurídica, gente, ela tem uma conduta. Porque nós sabemos o seguinte, nós sabemos, né, que no direito penal, crime é o quê? Crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é formado por 4 elementos. O primeiro é a conduta. Conduta. A pergunta é: pessoa jurídica tem conduta? Pois é, pessoal. Entende a doutrina que aqui nós temos uma pequena exceção, certo, a essa teoria do fato típico. Pessoal, mas isso não é proibido, isso não é errado? Pessoal, seria errado, certo? Se não houvesse a previsão constitucional. A Constituição prevê essa possibilidade da pessoa jurídica responder, certo? Penalmente. Então seria errado, né, se não tivéssemos na Constituição essa situação. O problema não. A situação é que a Constituição permite tal situação, tá? A Constituição permite essa situação. Bem aqui, ó, vamos ver aqui na tela o artigo da Constituição, certo? Que prevê essa situação em relação ao meio ambiente. Olha só, olha na tela. Parágrafo 3º, certo, do artigo 225. Olha só o que fala, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Então, senhores e senhoras, a previsão aqui, ó, a previsão, certo, dessa responsabilidade à pessoa jurídica, ela já começa, certo, vindo, ó, da Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º. Então, é a própria Constituição que prevê, certo, que a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada no âmbito penal.
E aí isso aqui, ó, é um dos temas mais polêmicos, tá? Mais polêmicos do direito constitucional e penal, porque os penalistas não admitem, né? A maioria não admite, certo? Que a pessoa jurídica que não tem conduta, né? Não tem vontade, né? A conduta, ela é dolosa ou culposa, e o dolo é a vontade livre e consciente. A culpa, né? É a ação imprudente, negligente, imperita. Isso aí não tem como fiscalmente a pessoa jurídica ter. Então, os penalistas, tá? Eles criticam muito isso. Porém, meu amigão, a Constituição previu. E se ela previu, ó, morreu. A Constituição previu, já era, né? O Código Penal tá aqui, ó. A Constituição tá aqui. Então já era. Então, certo? Olha só. Entende os tribunais, principalmente, tá? STF e STJ, que a pessoa jurídica, certo? Ela tem sim responsabilidade penal. A pessoa jurídica, certo? Também responde no âmbito penal, tá certo? A pessoa jurídica responde no âmbito penal. Obviamente que, como se trata, né, de uma exceção, certo? É uma exceção, não é a regra, né? Mas em relação aos crimes ambientais, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que responde por crime ambiental. Quem diz isso? STF e STJ. Tá certo, pessoal? E aí, pessoal, claro, né? Entende aí a lei, certo? Essa lei, que a pessoa jurídica vai responder quando houver alguma decisão do gerente da empresa, do diretor, certo? Do presidente. Vamos ler aqui a lei, né? Agora vamos ler aqui a lei, para a gente poder ficar aqui bem mastigado. Olha na tela, ó. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas, ó, administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração, ó, seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Ok? Pessoal, então olha só. Aí o artigo 2º logo, né? Quem, de qualquer modo, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Na medida de sua culpabilidade. Bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, ou mandatário da pessoa jurídica, ó, que sabendo da conduta criminosa de outrem, se omitir, tá certo? Então também responde por essa lei. E aí, pessoal, existe aqui, certo, uma briga grande sobre o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. Por quê? Imagina o seguinte, pela lei, certo? Pela lei dos crimes ambientais, para que a pessoa jurídica responda por crime, tem que haver também responsabilização da pessoa física. Quer dizer, ó, por decisão do, entendeu? Decisão do. Então, a pessoa jurídica responde por decisão de alguém, pela lei. Pessoal, porém, sem mais delongas, entende o STF e o STJ que a pessoa jurídica ela pode responder sozinha numa ação penal, independentemente da responsabilização da pessoa física que agiu para ela. Beleza? Então, vamos aqui para o quadro. Deixa eu botar aqui no quadro para vocês. Então, galera, entende o STJ, entende o STF, ó, entende o STJ, entende o STF, que inclusive, certo, a pessoa jurídica ela pode responder independentemente da pessoa física. Isto é, se, por exemplo, tá, não acharem a pessoa física, tá, que praticou a situação, né, a irregular, certo? Se não acharem ela, tá? Se não acharem ela, aí, certo? A pessoa jurídica vai ter a sua sanção, as suas sanções, né? As suas penas, tá? Restritivas de direito, porque é isso que entende o Supremo Tribunal Federal, STF
E é isso que entende também o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Cortou aqui? Foi? Cortou, né? Peraí. É isso que entende, né? É isso que entende, certo? De acordo com, de acordo com, de acordo com STF e de acordo com STJ. Tá bom, galera? Então, olha só. Se a tua prova perguntar se é possível, tá, responsabilizar somente a pessoa jurídica, sim, de acordo com STF e STJ. Se a questão perguntar de acordo com a lei, né, a lei diz, tá, que a pessoa jurídica responde por decisão de alguém. Mas STF e STJ entende, tá, que ela pode responder independentemente da pessoa física. Vamos ler aqui, ó, a jurisprudência. Olha na tela, jurisprudência aqui, certo? Jurisprudência sobre esse caso. Olha aqui, ó. Aí embaixo, ó. Tá aí, ó. A jurisprudência desta corte, tá? Ou seja, né, STJ, após o julgamento do recurso extraordinário 548-181 pela Suprema Corte de relatoria da ministra Rosa Weber, consolidou o entendimento segundo o qual é possível a responsabilização da pessoa penal da pessoa jurídica por crimes ambientais, independentemente da responsabilização da pessoa física que a represente. Então, senhores e senhoras, de acordo com o STF e STJ, é possível responsabilizar a pessoa jurídica por crime ambiental, independentemente da responsabilização penal da pessoa física. Isso na jurisprudência, porque pela lei deve haver sim também nesse polo da ação a pessoa física. É simples, de acordo com a jurisprudência, independe da pessoa física. De acordo com a lei, depende também da pessoa física. Tranquilo? Pessoal, e aí, ó, essa primeira parte, tá? Disposições gerais termina com isso aqui, ó, com a chamada desconsideração da pessoa jurídica. Professor, o que é isso, pessoal? Desconsideração da pessoa jurídica, sabe o que? É o seguinte, ó. Olha só. Galera, geralmente, ó, certo? Quando há um crime numa empresa, né? É difícil achar o autor. Sempre assim, ó, foi fulano de tal. Aí o fulano de tal, não, foi eu não, foi fulano de tal. Aí ele, não, foi eu não, foi o meu superior. Aí ele, não, foi eu não, foi o diretor. É muito difícil, né? É muito difícil achar. Imagina um vazamento de petróleo, tá? Um vazamento de um dejeto aí na lagoa. Aí vão querer, né, ficar pulando, certo? Essa responsabilização. E aí, pessoal, olha só, tá? A pessoa jurídica, né? Ela vai, certo? Aliás, os sócios, né? Eles vão se esconder na pessoa jurídica. Vão dizer, não, quem responde é a empresa, eu não. Só que, na verdade, tá? O que é feito, né? Nessa desconsideração. A desconsideração é o seguinte, tá? Você retira a proteção que se dá à pessoa jurídica para buscar na pessoa dos sócios, tá? Por exemplo, a indenização. Então, desconsiderar é você retirar. Olha só, o que é considerar? O que é desconsiderar? É que eu não aceito tal situação. Então, desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica é você retirar aquele manto que ela tem de proteção, ok? Não pessoalizar nela a sanção, mas na pessoa que a representa, ok? É tirar a proteção da pessoa jurídica, desconsiderá-la, para buscar nas pessoas físicas aquela situação, ok? É isso que a lei fala, certo? No artigo 4º da lei, olha aí, ó. Artigo 4º, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade, ó, sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, olha só, você, certo, quer responsabilizar uma pessoa jurídica, tá, por um dano ambiental, mas ninguém acha, né, quem foi punido. Não, não dá não. E é difícil você cobrar da empresa esse valor. Aí tudo bem. Então, vocês, certo, que com o vazamento, né, com aquela ação, alguns sócios enricaram muito, né, ganharam dinheiro. Então eu vou desconsiderar, não vou cobrar da pessoa jurídica, vou cobrar da pessoa física, isto é, das pessoas que representam aquela empresa. Isso é desconsideração da pessoa jurídica. Tranquilo, gente? Então essa aqui é a primeira parte, tá? A primeira parte em relação à lei, certo? Dos crimes ambientais. Vamos agora para a segunda parte, ó. A aplicação da pena. Ok? Como é, então, a aplicação da pena na lei dos crimes ambientais, ok? Olha só, tá aí, né? Capítulo 2, aplicação da pena. Pessoal, e nesse capítulo, ó, nós veremos aqui, certo?
alguns tópicos também. Sempre assim, ó, sempre nós vamos trabalhar, certo, em tópicos, né? A minha didática sempre é essa, certo? Didática, né? De separar em tópicos a lei, qualquer lei, para que o meu aluno consiga entender. Então, vocês já sabem aí, né? Já são o nosso aluno, ok? Então, aí ó, a nossa didática é separar qualquer norma em tópicos, para que você consiga melhor, tá? Mais facilmente compreender aquela questão. Então, qualquer lei é assim que nós trabalhamos. É a Constituição, é a lei, porque facilita. Então, olha só, primeiro tópico sobre a aplicação da pena. Pessoal, é o tópico da individualização. Individualização dessas penas. Individualização dessas penas, tá ok? Primeiro tópico aqui em relação à aplicação da pena. O segundo tópico, a gente vai ver a situação em relação às chamadas penas restritivas de direito. Penas restritivas, pessoal, de direito. É o segundo tópico em relação à aplicação da pena. Penas, então, restritivas de direito. Penas restritivas de direito, pessoal. Isto é, quais são as penas que são restritivas de direito, né, na lei dos crimes ambientais? Terceiro tópico, ok? Vamos ver aqui, ó, situações, né, que sempre são cobradas em prova de concurso, que são situações que ou agravam a pena, certo? Ou atenuam. Tem situações, pessoal, que na lei, certo? Elas vão aumentar a pena de um réu num crime ambiental ou vão atenuar. Situações agravantes, ok? E situações, ó, atenuantes. Então, perceba que neste tópico, tá, trabalharemos esses aqui subtópicos. Então, no tópico aplicação da pena, trabalharemos, tá, os tópicos individualização dessa pena, tá certo? Penas restritivas de direito, agravantes, atenuantes e também até, certo, as penas restritivas aplicadas a pessoas jurídicas. Pois bem, pessoal, na lei dos crimes ambientais, quando a autoridade, tá, quando o juiz for aplicar uma sanção, né, aplicar uma sanção, certo, judicial, e aí, ou então o órgão administrativo for aplicar uma sanção administrativa, ela vai ter que considerar algumas situações, tá? Ela vai ter que considerar, ó, certo, o gás. Pensou o gás? É. Então, quando a autoridade judicial ou administrativa for aplicar a sanção, ela vai ter que considerar, certo, o gás. Okay? Olha o gás. Olha o gás. Pessoal, que merda é essa, pessoal? Que besteira é essa? Pessoal, realmente não tem, tá? Eu não consigo, às vezes, fazer muita farofa, né? Aquela palhaçada, né? Que alguns aí fazem. Mas olha só, eu tô aqui tentando. Olha o gás, né? Aquele bisu do óleo gás. O que é o gás? Olha só, quando a autoridade for aplicar a sanção, ela vai ter que observar a gravidade, certo? A gravidade da infração. A gravidade da infração. Por exemplo, olha só. Se eu pegar, certo? Se eu pegar um copo descartável, lançar na lagoa, tá? Primeira conduta. A outra conduta, tá? Se eu pegar 10 barris de óleo, porque eu sou, né, petroleiro, e aí, certo? Eu fui omisso, né? Eu vacilei e deixei vazar 10 barris de óleo, certo? Para o mar. As duas condutas, qual é mais grave? Pessoal, obviamente, o derramamento de óleo. Então, quando forem aplicar uma sanção, eles vão olhar isso aqui, né? Eles vão olhar, certo, a gravidade da sanção, ok? A gravidade da infração. Outra coisa que vai ser observada na aplicação, certo, da pena é o seguinte, ó. Vão olhar, pessoal, os antecedentes da pessoa que praticou o ilícito. Mas aqui, ó, cuidado, tá?
esses antecedentes da pessoa que praticou o ilícito ambiental serão considerados, tá, em relação à legislação ambiental. Pessoal, como assim? Ora, quando o juiz for aplicar uma sanção a alguém, ou então quando a autoridade administrativa, tá, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, for aplicar uma sanção administrativa a alguém, eles vão avaliar se aquela pessoa já praticou algum ato, né, lesivo ao meio ambiente alguma vez, ou se nunca, ou se ela não tem nenhum antecedente, tá, se ela é cumpridora das normas ambientais. Então, cuidado. Estes antecedentes para individualizar a sanção de alguém, eles são relacionados à legislação ambiental, ok? A legislação ambiental, pessoal. E aí tenham muito cuidado. A terceira situação que vão ser analisadas é a situação, pessoal, econômica do infrator. Pessoal, como assim? Pessoal, olha só. Imagina, certo? Uma apreensão de uma rolinha. Pessoal, que chamação é essa? Uma rolinha calmamente poluída. É a rolinha avoante, né? Aquele passarinho, ok, do interior. Rolinha, né? Pequenininho, ok? Né? A rolinha lá que você pega na mão, né? O passarinho, né, que você pega lá, não, que no interior chama-se rolinha. Então aprendeu ali 5 rolinhas, tá? Com um rural. Aí a autoridade administrativa do IBAMA decretou a interdição da atividade rural daquela pessoa. Olha só. Olha só, pessoal. E aí aplicou uma multa de R$ 500 mil por 5 rolinhas. Ou rolinha cara, né? Então, por 5 rolinhas, tu teve que pagar R$ 500 mil. Pessoal, essa sanção não observou a aplicação, certo, da pena quanto à individualização. Então, vamos ler aqui, certo, na lei, né, que a gente termina esse bloco, tá? Vamos ler aqui na lei, ó. Olha só. Artigo 6º, ó. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e as consequências para a saúde pública e o meio ambiente. 2. Os antecedentes do infrator, olha agora, antecedentes ao cumprimento de quê? Legislação de interesse, ó, ambiental. E 3. A situação econômica, certo, do infrator, no caso de multa. Então, pessoal, isso aqui, ó, tá, a individualização, certo, da sanção ambiental, seja penal, seja administrativa ou civil a alguém, ok? Então, tem que observar. Então, o tópico aqui, individualização, é isso, tá? É a autoridade administrativa, certo? No artigo 6º, ou a autoridade judicial, quando for aplicar uma sanção administrativa, observar, certo? Isso aqui, o gás, né? Observar o gás. Gravidade, antecedentes, situação econômica. Beleza? No bloco seguinte, tá, continuaremos isso aqui, ok? As penas restritivas de direitos, as agravantes e atenuantes e as penas aplicadas a pessoas jurídicas. Beleza? Tamo junto, como a NPE. Abraço, tchau, tchau. Até o bloco que vem.